Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo aí mesmo na área? Sumido, voltando, né? Hoje uma rodada do Campeonato Brasileiro que é inevitável de não falar, de não comentar, né? Muita coisa aconteceu, eu não acompanhei quase nada, né? Quase não acompanhei nada. É que eu preferi resguardar minha saúde mental, né? Fui no cinema assistir um filme, né, do Demon Slayer, muito bom esse filme. Fica a dica aí pra quem ainda não assistiu. De Manaus já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, deixa sua opinião aqui embaixo sobre o que a gente vai bater o papo agora. Além do jogo do Flamengo, né, contra o Bahia, houve também o clássico entre Palmeiras e São Paulo. E como todo mundo sabe, Palmeiras e Flamengo estão disputando o campeonato, né, ali. E o Cruzeiro está indo por fora, mas também tá correndo em busca do título. E hoje, cara, não é de hoje, né, que o Flamengo já vem dando uma pipocada no campeonato, né. Há 2 rodadas atrás aconteceu a mesma coisa. Contra o Cruzeiro, que era um confronto direto, o Flamengo deveria, né, obrigação do Flamengo ganhar daquele time, do time do Cruzeiro. Né? Aquele Cruzeiro que rodadas anterior perdeu para o Vasco, né, para o time do Vasco, que hoje também venceu. Né? Venceu o Vitória e tá, 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 se, tá se reerguendo aí no Campeonato Brasileiro. Mas os 2 jogos que mais importavam na rodada eram Flamengo e Bahia, Palmeiras e São Paulo. Gente, o que aconteceu em São Paulo foi uma parada assim que a gente. Eu Vocês sabem, quem me assiste, quem me conhece, sabe a minha opinião sobre a arbitragem brasileira. Há muito tempo, vocês sabem a minha opinião sobre isso. E não me espanta, tá? Não me espanta a capacidade do ser humano agir, né, daquela forma. Quem vê os lances aí, não precisa nem ver os melhores momentos, entra no Twitter, no Instagram, e vai ver os lances aí, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Olha que eu já vivi bastante aqui para ver bastante coisa desgranhenta nesse futebol brasileiro, tá? Mas a arbitragem daqui do nosso país consegue surpreender cada vez mais. É inacreditável. Isso aqui, você não pensa, é um flamenguista reclamando porque o time dele não tá jogando nada e perdeu a liderança pro Palmeiras. Não. O Flamengo já vem perdendo a liderança pro Palmeiras há 2 rodadas atrás. Desde o jogo contra o Estudiantes na Libertadores, que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem tendo um desempenho vagabundo, nojento, desgranhento no campo. Triste, cara. Ver um time caro desse, os jogadores sendo pagos em dia, uns caras desses recebendo mais de R$ 1 milhão por mês, Samuel Lino perdendo um gol na cara do gol. Na cara do gol. Porque no futebol, vocês devem concordar comigo agora. Ou o time ele ganha, ou ele apresenta um futebol de encher os olhos. E depois desse futebol de encher os olhos, vem vitória, né? Mas o que se fala mais é do jeito que o time joga. O Flamengo, e não adianta querer culpar o Felipe Luiz, tá? Não adianta querer culpar o Felipe Luiz disso. Ele não entra mais em campo, não. Ele não entra, não. E ele já provou para todo mundo aí que ele tem a capacidade de fazer um time jogar muito bem. Aí o time ele vai ter oscilações, vai ter oscilações. Mas o time que quer ser campeão, ele tem que oscilar muito menos. Hoje o jogo do Palmeiras não foi permitida a oscilação por conta da arbitragem. Por conta do senhor Ramon Abate Abel. Que deveria nunca mais, pelo menos nesse, né, fim de campeonato, ele deveria deixar ele lisinho. Sem apitar mais nenhum jogo. Bota ele pra apitar só o campeonato estadual do ano que vem e olha lá. Porque o que esse cara fez hoje foi um dos maiores absurdos que já aconteceu no futebol brasileiro. É pênalti não dado pro São Paulo. É cartão vermelho, claro, que ele não deu pro Palmeiras. Cartão vermelho. Pisada na canela. Pisada, sabe? Daqui, da canela mesmo, aqui, ó. Um pouquinho abaixo do joelho, até o pé. Pênalti descarado, que até o senhor Abel Ferreira, que é um dos maiores chorões do futebol brasileiro, quando o time dele é prejudicado, quando o time dele perde, meu amigo, ele tem gogó pra falar a noite toda. E a nossa querida Leila Pereira, uma das mulheres que eu mais admiro nesse Brasil, pelo fato de ser uma administradora plena, né? Ter colocado o Palmeiras num patamar excelentíssimo. Não só ela, outros presidentes também fizeram isso. Desde Paulo Nobre lá, né? Maurício Gagliotti. Ela continuou dando sequência, né? Deixou o Palmeiras forte, investiu muito, insistiu com o Abel, que é o maior treinador da história do Palmeiras, na minha opinião, tá? Vem falando um monte de merda durante a semana toda porque o Flamengo mexeu com o negócio da Libra, negócio de dinheiro, e ela
meteu o dedo na ferida dela ali, no egozinho dela, sabe? E ela começou a falar um monte de abobrinha, né? Quando falar, o Flamengo tem que jogar só, porque o Flamengo se acha mais que o futebol brasileiro. O Flamengo tá defendendo os interesses dele. Só isso. Pro Bar, o Flamengo já perdeu muito dinheiro, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas hoje, o que aconteceu foi que o Flamengo já estava dando sinais que iria perder a liderança pro time do Palmeiras. Já vinha dando sinais. Já vinha dando sinais. Fazendo jogos horríveis. Não fazendo gol. A deficiência do Flamengo de não fazer gols em jogos bem anteriores não veio tanto à tona pelo fato que o Flamengo estava vindo vencendo. E vinha apresentando um futebolzinho até que agradável. Mas depois do jogo do Estudiantes, meu amigo, o Flamengo parou de jogar futebol. Parou, cara. Vem sendo dominado. Contra o Corinthians, o primeiro tempo foi uma coisa assustadora. Contra o Cruzeiro não perdeu porque Rossi tá no momento iluminado. E sempre tem aquele ditado, né? Quando o goleiro tá bem, o time tá mal. E de fato isso tá acontecendo. Rossi vem se destacando, vem salvando o Flamengo, mas só que uma hora ele não vai conseguir salvar mais. Entendeu? E hoje, num jogo mais desgraçado possível, né? Com expulsão de Danilo no começo do jogo, uma expulsão ridícula. Merecia ser expulso, merecia, tá? Ele meteu o pé, foi lá no céu, não sei pra quê. Ele deveria ter deslocado o cara, sem colocar o pé. Talvez ele poderia pegar um cartão amarelo, não sei. E o Alacian, que eu não sei o que tá acontecendo com esse menino. Na verdade, a gente pode até especular. Subiu pra cabeça. Subiu, né? Subiu. A fama, o dinheiro, tudo subiu pra cabeça. Ficou doido. Ficou doido. Ficou doido. O cara ficou doido. Era uma joia que tava vindo sendo lapidada. Tava entrando em alguns jogos. Aí entrou hoje. Com 11 minutos dentro de campo. Foi expulso. É inacreditável. É inacreditável. E tem umas coisas que a gente não pode deixar de mencionar. Ah, mas ele só vai mencionar isso porque o Flamengo entrou. Não é crise. Isso eu não considero isso crise. Um momento ruim no campeonato. Né? Um momento ruim no campeonato. Que era o não aproveitamento de peças. Então não sei o que está acontecendo. Eu tenho que me questionar e perguntar pro técnico, né? Eu não tenho a oportunidade de fazer isso porque eu não estou lá na coletiva. Pra que o Flamengo tem no seu elenco Michael, Cebolinha? Pra quê? Pra quê? Ah, os caras não estão bem. Mano, rescinde o contrato dos caras. Manda esses caras embora. Abre a folha pro Flamengo poder contratar os jogadores ou subir alguém da base. Com saudade de alguém subir da base assim, jogando uma bola que presta, sabe? Qual foi o último jogador do Flamengo que subiu da base que diz assim, nossa, no profissional tá agradando? Quem? Qual foi? Qual foi? Agora o Lino tá aí na internet, sendo feito de meme. 22 milhões nisso, perdendo gol. Atacante que é alérgico a gol, não faz gol. E uma porcentagem da Flamimimi tem razão disso. Vocês sabiam disso? A gente tem dois atacantes no Flamengo, dois atacantes titulares no Flamengo que são estéreo para fazer gol. É Plata e Samuel Lino. O Lino e o Plata são importantes dentro do jogo do Flamengo, da opção tática do Felipe Luiz? É. Quando dá certo, é bom. É maravilhoso. Como qualquer outro jogador. Mas atacante não fazer gol, meu amigo, é foda. Aí Pedro. Não sei o que aconteceu também. Não sei o que aconteceu. Hoje o Flamengo, nós, torcedores, dependemos única e exclusivamente de Arrascaeta. Se a Arrascaeta não tiver iluminado para marcar um gol, tirar um passe da cartola, o Flamengo não joga nada. Do Arrascaeta e do Rossi, né? Porque o Rossi, se não salvar lá atrás, o negócio tá complicado. Aí Danilo pouco joga, quando joga, ainda faz uma merda dessa. Um cara que tem uma experiência gigantesca na Europa, me vai com o pé daquela altura para parar um cara do Bahia. Bahia esse que não vence, Bahia de Rogério Ceni, que não vencia o Flamengo há 15 jogos. Quebrou o tabu. Venceu. E com o time todo esfacelado, todo lascado. Não tinha Pulgar, não tinha Jean-Luc, não tinha ninguém. O time era... Mas a maioria dos titulares não tava. O que não justifica o desempenho do Flamengo dentro de um jogo desse. Ah, perdeu a liderança, ainda tem rodada, ainda tem não sei o que. Tem rodada, mas a gente sabe que o Palmeiras, ele vai ganhar no jogo dele ridículo. Vai ganhar no jogo dele ridículo. Da maioria dos clubes que não conseguem. Os times que conseguem bater de frente com o Palmeiras é Flamengo, Bahia e Fortaleza. Fortaleza tá num momento ruim e desgraçado desse. Não joga bola. Entendeu? O Bahia já jogou, já ganhou. O Flamengo ainda tem um jogo.
E o único time que poderia incomodar o Palmeiras, que era o Botafogo, tá um lixo. Talvez o Cruzeiro possa incomodar o Palmeiras. Talvez, eu falo um talvez assim, ó, distante, tá? Porque o Cruzeiro, nesses últimos jogos, tem pipocado. E para vencer o Palmeiras, nesse estilo de jogo deles, que é aquela esticada, uma hora vai sobrar a bola para alguém e vai sair um passe de alguém, tem que driblar isso e a arbitragem. Porque, gente, eu sei que todo time tem o seu jogo que vai ser favorecido, vai ser prejudicado, mas vocês há de concordar comigo numa coisa. O Palmeiras passa a rodada, entra a rodada, sai a rodada, sempre tem uma coisa que vai favorecer o diabo do Palmeiras. E a vítima, a maior vítima, eu acho que do Palmeiras, tanto no Campeonato Paulista, quanto no Brasileiro, pode ser em Copa do Brasil, é o São Paulo, cara. É gritante os erros a favor do Palmeiras em jogos contra o São Paulo. Vocês podem reparar nisso. É gigantesca. Velho, vocês lembram do Campeonato Paulista? Que o Palmeiras venceu o São Paulo e foi amplamente favorecido naqueles 2 jogos. Pesquisa aí pra vocês verem. É muito fácil dar razão pro Barolo, cara. Dizer que o São Paulo não tem poder nos bastidores do futebol brasileiro. É muito fácil concordar com o Barolo. E Dona Leila, né? Eu tô doido pra falar uma merda, mas eu não vou falar não. Porque eu respeito muito ela, sabe? Eu tenho muita admiração por ela. Ela representa uma porcentagem das mulheres que brigam muito para ser alguém nesse país. Mas muito. E ela vai fazer, né, a dela. Puxar o saco do time dela. Falar que o time dela é o time que não desiste. Piriri pororó, que é o time da virada. Aquele caralho todo, entendeu? Mas o campeonato ainda não acabou. Ainda não acabou. O Flamengo pode estar no seu momento ruim agora. Eles podem se enfrentar numa futura final de Libertadores. E pro Flamengo tem um peso diferente. É um peso diferente. Né? Como todos sabemos, o senhor Andrés Pereira, que deu o gol pro Palmeiras na final de 2021, hoje é jogador do Palmeiras, deveria ter sido expulso contra o São Paulo, que pisou a canela do jogador São Paulino e não foi expulso. Inacreditável, aquele lance é inacreditável, cara. Como o senhor Ramon Abate-Abel, juiz, árbitro da FIFA, apitou o último Mundial, provavelmente vai para a Copa do Mundo, não sei como é que vai repercutir isso daí, não sei como é que a CBF vai lidar com isso, mas hoje o Palmeiras é líder por incompetência do Flamengo, muita incompetência do Flamengo no modo geral, Felipe Luiz e todos os jogadores que ali estão, incompetência deles. E também do Palmeiras, né? Querer ganhar seus jogos. Se ele é favorecido ou não é outra história. Não adianta ficar chorando porque o Palmeiras é favorecido na parada, tá ligado? Mas há de concordar todo mundo que é muita coincidência o Palmeiras ser muito favorecido em jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada lá contra o Sport, que, nossa senhora, teve um pênalti que foi dado pro Palmeiras que foi uma coisa escandalosa. E esse jogo de hoje contra o São Paulo, que foi uma coisa assim gritante, velho. E o São Paulo tá ganhando 2-0 o jogo. Palmeiras é líder, o Flamengo agora é vice-líder. Eles ainda vão se enfrentar daqui a algumas rodadas, tá próximo esse jogo. E esse jogo pode ser decisivo para definir quem vai ser o campeão brasileiro de 2025. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Eu vou tentar trazer mais. Cara, eu falo mais no dragão, mas eu vou tentar. Beleza? Eu sou MM, valeu, falou.